Boa tarde a todos, eu me chamo Stephanie Nascimento Pires e a partir dessa etapa da apresentação, nós vamos demonstrar um pouco de como o direito burguês, ao se deparar com a greve política, ele abandona a esfera contratual privada e tenta introduzir conceitos do direito administrativo e público para tentar neutralizar a potência revolucionária da classe operária. Veremos então como a distinção jurídica entre trabalhadores como profissionais e entre políticos serve como uma barreira de contenção para a luta de classes. Edelman, ele argumenta que enquanto a greve ela se mantém naqueles limites pré-disponíveis de reivindicação salarial, de tentativas de melhor regimes de trabalho, o direito ele tenta enquadrá-la na lógica do contrato de trabalho como uma forma de suspensão ou ruptura. No entanto, quando esse movimento de greve ele adentra para interesses políticos, transcendendo assim os interesses econômicos, a lógica contratual ela se torna assim insuficiente. O autor então ele afirma que emerge-se dessa história para se falar de poder, de força e de Estado. É nesse momento em que o direito implementa uma nova noção emprestada do direito administrativo para tentar desqualificar essa força operária, que seria o conceito de desvio de poder. Bom, para tentarmos compreender a crítica que o autor faz a partir desse momento, é necessário definir o que de fato seria esse conceito. No direito administrativo, ocorre esse desvio de poder quando uma autoridade ela utiliza de sua força, de sua competência legal, para uma finalidade distinta daquela prevista na legislação, por motivos meramente egoístas. Por exemplo, um administrador que utiliza seus poderes de polícia para tentar atingir o seu desafeto e não para garantir a ordem pública. Nesse caso, ele estaria realizando um desvio de poder. Edelman ele demonstra que a jurisprudência ela traz essa lógica do direito administrativo para os sindicatos. Então, se a lei reconhece o direito de greve para a defesa de interesses profissionais, então qualquer greve que vise fins políticos ou diferente daqueles profissionais seria uma forma de desvio do que a lei lhe conferiu. Dessa forma, seria um desvio de poder. Bom, Edelman ele aprofunda ainda mais essa discussão, trazendo a dicotomia entre fato, que seriam as massas, e o direito, a ordem. Para o jurista burguês, a greve política ela é a irrupção do fato bruto, da violência, da anarquia dentro da ordem jurídica harmônica. Ele traz também uma citação de Laroque, que foi um comissário do governo, para que possa demonstrar como que essa questão da greve era vista na época. Laroque ele cita a afirmar, inclusive, que a greve política, mesmo que não tenha violência direta, tem parentesco com o motim e a insurreição, sendo, portanto, um ato revolucionário que atenta contra a ordem pública. O direito, então, opera como uma cisão. Nós temos, de um lado, o mundo jurídico, o lado equilibrado e o lado legal. Do outro lado, nós temos o mundo dos fatos, descritos como o domínio do inominável, do obscuro. Continuando na análise dessa crítica do autor, ele realiza um estudo da jurisprudência da época. Ele verifica que uma prova empírica dessa teoria se encontra exemplificada na greve francesa que ocorreu em 1961. Nessa ocasião, diversas entidades convocaram uma paralisação contra o fascismo e a organização paramilitar OAS. Ocorre que, apesar do caráter democrático da reivindicação, a Corte de Cassação declarou a greve ilícita.
O argumento central, ele foi de que, ao tentar influenciar atos reservados ao poder público, os trabalhadores distorceram o jogo das instituições constitucionais. Portanto, o autor conclui que o direito ele define a política exclusivamente como o funcionamento das instituições estatais. Ao trabalhador é vedado atuar politicamente enquanto classe. Ele é reduzido a uma mera soma de cidadãos que deve atuar apenas por meio do voto, jamais através da força produtiva ou da greve. Um outro ponto crucial levantado na obra é a desmistificação de que a greve seria uma simples liberdade individual ou até mesmo um direito humano clássico, inerente à sua própria existência. Edelman, ele sustenta, na verdade, que a greve não é o controle de si sobre si, mas é uma ação sobre e contra os outros. É um empreendimento que vai de encontro ao empregador, ao público e ao Estado. Portanto, a greve ela não poderia ser absoluta. Se a greve ela é um poder, o Estado burguês precisa constituí-la em direito e submetê-la ao regime da legalidade. A greve-liberdade é considerada vã. O que existe de fato é a greve regulada e desenhada à mão para não ameaçar a soberania do Estado. Portanto, concluímos com Edelman que a teoria do desvio de poder ele funciona como uma barreira ideológica intransponível dentro da legalidade burguesa. O sistema jurídico ele permite até a existência da greve, mas impõe uma condição fatal: a separação entre a luta econômica, que é a permitida e chamada de profissional, e a luta política, que é proibida e chamada de ilegal e de desvio. A astúcia do capital reside em dar à classe operária uma linguagem que não é a sua, a linguagem da legalidade, obrigando-a a se expressar de forma gaguejante. Ao aceitar o terreno do direito, a classe operária aceita que o seu poder pare onde começa o poder do Estado.